A decisão liminar de hoje do ministro Gilmar Mendes arrancando, usurpando a competência do Senado para impeachment de ministro, entregando para a PGR, para o Gonê, humilha o Senado, humilha o Alcolumbre, humilha o Congresso. O Congresso está fechado. E diante disso, há uma só coisa a ser feita, há uma só alternativa. E não é medida mágica e nem blá blá blá. Eu vou te contar o que precisa ser feito. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que antes de qualquer coisa se inscrevam aqui no nosso canal, que também deixem o seu like, porque deixando o seu like o conteúdo é entendido pelo algoritmo como relevante e ele acaba distribuindo para mais pessoas. Bom, o Gilmar Mendes fechou o Congresso. É isso, nós vivemos uma autocracia em que o STF ele é o poder único. Os demais são poderes de adereço, poderes acessórios, no máximo poderes consultivos. A Constituição foi violentada por completo, não apenas a lei de impeachment, mas a Constituição. E agora resta ao Senado fazer alguma coisa. Qual é essa coisa? Há uma medida só a ser feita. Não é blá blá blá. Eu vi agora o Alcolumbre dando uma manifestação dizendo que medidas estão sendo providenciadas, que há uma extrema preocupação. Alcolumbre, blá blá blá. O Alcolumbre foi muito incisivo e feroz dias atrás no caso do Messias, ao emitir uma nota oficial do Senado dizendo que não vai aceitar que o governo federal passasse por cima dele. Ele emitiu uma nota oficial dizendo que o governo Lula não poderia insinuar que ele estava interessado em troca de favores. E agora, Alcolumbre, cadê a nota oficial? Cadê a medida concreta? Cadê a mobilização para além dos senadores de oposição? Cadê a mobilização suprapartidária? A mobilização em nome da instituição? Cadê o confronto? Porque é isso que precisa ser feito. Gente, não adianta PEC, não adianta emenda. O Alcolumbre chegou a dizer, ainda que nós tenhamos que emendar a Constituição, não adianta emendar a Constituição, porque isso vai parar nas mãos de quem? Do STF, e ele dirá, essa emenda não pode. Porque pode tudo para o STF, que simplesmente ignora a Constituição. Não importam mais as regras para eles, não deu para entender. Então não é pelas regras, ou por exigir o cumprimento das regras, ou por construir novas regras que a coisa vai ser mudada, porque eles vão perverter as novas regras a serem criadas, as emendas a serem propiciadas. É pelo confronto político. Confronto político, sabe o que é? É pautar para ontem o impeachment de um ministro. Ainda que o STF não permite, então aí entra o confronto político. Pauta para ontem o impeachment de algum desses ministros, talvez até o do Gilmar, porque não? Tem um monte de pedidos aí na gaveta do Alcolumbre. Paute para hoje. E veja a reação do STF, e com a reação do STF entre em confronto político. Porque é no confronto político, que é totalmente legítimo e lícito, que a democracia se faz. É prerrogativa do Congresso fazer o confronto político. O artigo 49, inciso 11, diz lá claramente que é dever do Congresso zelar pelas suas prerrogativas legislativas. Se ele não o faz, se o Congresso não faz isso, deixa de cumprir a Constituição. Ou seja, um Senado que viola a Constituição, um STF que viola a Constituição, e um Senado que permite que a violação seja feita, o errado aí são os dois. O STF por violar e o Senado por permitir. Os dois agem de forma inconstitucional. É dever do Congresso confrontar-se politicamente com um poder que usurpa das suas competências legislativas. É no confronto político que a democracia se faz. Não faz muito tempo, nós vamos nos lembrar aqui que o Renan Calheiros, quando tentaram retirá-lo, o STF tentou retirá-lo da sua cadeira ali no Congresso, ele disse ao oficial de justiça, aqui você não entra, e se entrar eu coloco a polícia legislativa para te tirar. E não saiu da sua cadeira. O STF não enfrentou o Renan Calheiros à época. É claro que o Renan Calheiros não é inspiração para ninguém, mas o conhecimento de como se faz um posicionamento institucional ele tinha. E os senadores precisam ter.
e não pode ser só oposição, e não pode ser só o Alcolumbre quando pisam no pé. Tem que ser quando pisam no pé da instituição também. E o confronto precisa ser feito. É só pelo confronto político que isso vai se resolver. É só pelo confronto político que o STF tem uma chance de ser devolvido para a casinha, ou para a caixinha, ou para a garrafa, o gênio voltando para a garrafa. Enquanto os senadores acreditarem que com discurso, com postagem em rede social, com nota oficial individualizada e não da instituição, com um posicionamento que não seja tão firme quanto os posicionamentos do STF, enquanto eles não entenderem isso, o Senado vai ser cada vez mais usurpado. E talvez não sobre nada do Senado para a próxima legislatura, que é onde o STF está mirando blindar-se em relação a ela. Ele tem medo da próxima legislatura. Bom, cabe a esse Senado, pelo menos, permitir que possa haver uma próxima legislatura.